Vamos meditar em Mateus 19, do 16 ao 30. Mateus, Evangelho 19, do 16 ao 30. Ele é conhecido como jovem rico. Mateus 19, do 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos orar. Nosso Deus, que o Senhor, pelo Espírito Santo, venha nos guiar a toda a verdade. Aos judeus que estão lendo, ouvindo a sua palavra, aos gentios, aos santos, ó Deus, que haja a revelação do teu Espírito, que o Senhor se revele para nós, que o Senhor revele seu Filho para nós, para crescermos na graça e para que os demais possam ser convertidos a Ti. No nome de Jesus, amém. Ele é chamado de jovem, né? Jovem e jovem rico, quer dizer, ele tinha uma vida tranquila. Mas esse homem aqui, ele representa todo homem que está distante de Deus. As características que há nesse homem, nós vamos encontrar de maneira geral nos demais homens divorciados do Senhor, distantes do Senhor. Na verdade, aqui tem um diagnóstico de um homem caído. Como é um homem caído? Como ele pensa? O que ele imagina? Nós estamos cercados por várias pessoas, em casa, fora de casa, então a gente precisa detectar, perceber se essa pessoa é uma pessoa caída ou não, se precisa do Evangelho. Então nós vamos
vê esse diagnóstico de um homem que está distante de Deus. Em primeiro lugar, ele crê, esse homem que está distante de Deus, crê que pode receber uma recompensa eterna através de feitos, através de obras, através de méritos. Diz o versículo 16: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então, na mente dele, ele acredita que ele pode receber alguma coisa do céu, um tesouro do céu, uma recompensa do céu, se ele fizer alguma coisa. Todo homem caído pensa assim. Ele tem essa ilusão de que ele pode, através de algum feito, de alguma bondade, de alguma graça feita na terra, receber algo que vem do céu. Claro, isso era possível aos homens em Adão, quando ele foi criado. Quando Adão foi criado no estado de inocência, sem culpa, Deus fez um pacto com ele, que daria a ele a vida se ele se abstesse do fruto da ciência do bem e do mal, mas se ele comesse, ele morreria. Então, naquele estado de inocência, sim, o homem poderia fazer essa pergunta a Deus: o que é que eu faço para viver? Não coma do fruto proibido. Mas no caso desse rapaz, e nós que somos descendentes de Adão, nós já nascemos caídos, então não temos mais condições de, através de nenhum feito, ainda que dê o nosso corpo para ser queimado, isso não vai fazer com que Deus derrame alguma graça sobre nós. Agora nós estamos, ele devia saber disso porque ele era um judeu. No estado de pecado, caímos do estado da graça para o estado de inocência para o estado de pecado. Então, toda boa obra que possamos fazer está manchada pelo pecado. Ela é, então, inapropriada para Deus aceitar e recompensar. Diz o profeta Isaías: todos nós somos impuros, que estamos sujos aos olhos de Deus. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz como com as folhas. Então, ainda que a gente tenha de fazer coisas boas, isso não nos habilita a receber nada de Deus. E é isso que o jovem criado no judaísmo não estava entendendo. Por isso ele pergunta: que farei de bom para herdar a vida eterna? Mesmo agora, nós crentes, que fomos, porque nós estávamos em Adão, inocentes. Depois ficamos em Adão, estado de pecado. Agora que nós estamos em Cristo, nós estamos no estado de graça. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Mas mesmo no estado de graça, as nossas boas obras só são aceitas por causa de Jesus. Por isso que tudo que a gente fala nas orações em nome de Jesus, porque Deus só aceita o que eu faço por causa de Jesus. E é por causa de Jesus que Ele então nos recompensa. Então, diz o apóstolo: porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhes e a realização daquilo que Ele quer. É Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Então, ninguém pode se gloriar, dizer assim: Senhor, eu sou bonzinho, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu na igreja, eu li a Bíblia. Não, isso não nos qualifica, mas é por causa de Cristo que Deus, então, nos abençoa. Então, essa é a primeira visão que vocês precisam aprender aqui. Todo homem natural, ele acha que pode fazer alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. 2, o segundo diagnóstico de um homem distante de Deus:
ele não tem consciência do seu estado de pecado. Observem aí, no versículo 1, né? Alguém veio a Jesus com esta pergunta, estou lendo aqui em outra tradução. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta a ele, bom, só há um que é bom realmente. Primeira coisa aqui, ele diz, o que eu faço de bom? Então, ele se acha uma pessoa boa, e ele não sabe quem é Jesus. Ele diz, Jesus chama a atenção para ele e diz, olha, bom só existe um, que é Deus. Se você está me procurando, você está me chamando de bom, você me reconhece como Deus, ele não reconhecia. E ele também não era bom, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Jesus descarta a possibilidade dele fazer qualquer coisa, porque bom só existe Deus. Mas vejam, perguntou ele, só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus lhe respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não mintas, honre teu pai e a sua mãe e ama teu próximo como a si mesmo. Ele cita os 6 mandamentos da tábua do nosso dever para com o próximo. E ele resume aí, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o rapaz diz o seguinte, eu sempre tenho obedecido cada um deles. Respondeu o jovem, que mais preciso fazer? Então, na visão dele, era um homem totalmente direito, um homem correto. Ele não tinha o entendimento de que ele era um pecador. Todo homem como esse homem desviado de Deus, afastado de Deus, ele acha que é uma pessoa boa, que com ele está tudo bem. Mas, vejam, e por que ele acha que ele é uma pessoa boa? Geralmente nós também fazemos isso às vezes. Fazer comparação com a nossa vida e a vida de pessoas condenadas pela sociedade nos induz a uma ilusão do nosso estado. Quer dizer, quando eu comparo a minha vida com aquele que está na cadeia, eu digo, eu sou muito bom, bom demais. Deus ainda está fazendo um favor de me colocar lá em cima. Então, esse tipo de comparação, que possivelmente está no coração dele também, é errada, né? Porque bom só existe um, que é Deus. Aqui diz um homem, Jesus falando, que um fariseu orava assim, eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de imposto ali. Isso ele está no templo orando. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele está dizendo, eu sou maravilha. Então, como esse jovem e os demais homens caídos, eles, ao se compararem com outras pessoas que têm uma vida realmente condenável à luz da sociedade, eles dizem, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa boa. Ele não tem consciência que é uma pessoa errada. Outro fator que leva ele a ter essa visão errada dele é andar conforme as regras sociais, cria uma falsa imagem do nosso estado diante de Deus. Então, nós conhecemos vizinhos, amigos e parentes que não são crentes, mas têm um comportamento decente no lar, têm um comportamento decente na sociedade, não tem nada que desabone ele. Ele não é uma pessoa considerada ruim pela sociedade, pelo contrário, é uma pessoa até que é considerada elogiada por nós. Mas nós estamos falando isso diante dos homens, porque diante de Deus todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Então, ele tem essa visão de que é uma pessoa boa, porque ele não é condenado pela sociedade. Em terceiro lugar, o que pode nos levar a achar que nós somos pessoas legais é ser uma pessoa religiosa. Cria um espírito de satisfação pessoal que conduz ao engano da verdadeira condição espiritual. Quer dizer, qualquer pessoa dentro das igrejas evangélicas ou fora de qualquer outra religião, porque ela tem regularidade, ela frequenta, então diz, eu estou de bem com o sagrado, eu estou de bem com Deus, porque eu sou uma pessoa devota, eu sou uma pessoa que vou para a igreja, que eu oro, que eu ajudo. Então, ela se esconde nisso, mas não tem na Bíblia nada nos ensinando que nós devemos ser uma pessoa religiosa para agradar a Deus, né? A Bíblia diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E, em especial, os que entram nas igrejas evangélicas. As pessoas acham que, entrando numa igreja evangélica, sendo membro da igreja evangélica, a pessoa está salva plenamente. E igreja não salva. Só um que salva é o Jesus da igreja, o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso faz com que uma pessoa tenha a doce ilusão de que está tudo bem com ele, como esse jovem aqui. E é assim os homens deste mundo, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, por que Deus vai me lançar no inferno? Ele vai fazer, ele tem que botar ele no céu, porque eu sou uma pessoa boa. Então, o homem deste mundo, como jovem, ele tem um alto engano do seu estado. Ele não sabe o que de fato ele é, né? Em terceiro, diagnóstico de um homem distante de Deus. Ele precisa ser confrontado com os princípios da lei de Deus para conhecimento do seu estado espiritual. Ele está conversando com Jesus. E aí Jesus diz no 17, vamos ler o 17. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele, 18, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus falou da lei? A lei, irmãos, tem um objetivo. Deus deu a lei para revelar as nossas faltas. A lei é como um espelho. Quando você olha para ela, você vê a verdadeira face sua, como verdadeiramente você está. A lei de Deus revela, primeiro, os nossos deveres para com Deus, as nossas obrigações. Lembra os 10 mandamentos? 4 mandamentos se referem a Deus, e o restante se refere ao próximo. Qual é o meu dever que eu tenho para com Deus? Diz a palavra, não faça ídolos, não ofereça culto às imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixará de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarda o 7º dia, o dia de descanso. Então, são obrigações. Quando eu leio, eu digo, eu estou fazendo o que Deus manda para ele? A lei foi dada para mostrar os nossos deveres, as nossas obrigações. E aí os 6 mandamentos que foram citados, alguns citados por Jesus, que é não matarás, não furtarás, os nossos deveres para com o próximo. Então, quando eu vejo essas minhas obrigações para com o próximo e para com Deus, se eu for uma pessoa honesta, eu vou dizer, eu não estou fazendo isso. Eu estou vacilando. Ele não. Foi o que ele disse, eu tenho guardado isso desde a minha juventude.
sou um homem direito. Diz a palavra de Deus: mas aqueles que continuam a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. Então Jesus, para mostrar a ele que ele não podia fazer nada para ser salvo, falou da lei. Mas ele, fazendo um autoexame superficial dele, disse: não, eu nunca matei ninguém. Alguém aqui já matou alguém? Não matará? A gente vai dizer assim para Jesus: eu nunca matei ninguém. Mas isso aí é um exame superficial. De fato, nós não matamos literalmente, mas há uma outra forma de matar as pessoas que Jesus vai ensinar, né? Que aí esse diz, agora pegou. Então, o diagnóstico de um homem distante de Deus, ele faz um autoexame superficial do seu estado à luz da lei de Deus. Ele pega a lei de Deus e diz: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu honro meu pai, minha mãe. É um exame só por cima, não examinou internamente o coração, a vontade, os sentimentos. O versículo 20, olha o que diz aí. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Guarde a lei e você vai ter vida. Eu guardo isso desde a minha juventude. Desde pequeno eu estou guardando, né? Então vejam, a lei de Deus, nós precisamos entender o seguinte, que a lei de Deus exige pureza nos nossos pensamentos, vontades, motivações e sentimentos. Não é só externamente. Aí Jesus explica para nós, dizendo assim em outra passagem: de acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Aí Jesus vai explicar o que é esse mandamento. Porém, eu digo que basta que você fique com raiva, mesmo que seja do seu irmão, serão julgados. Quem aqui nunca ficou com raiva? Vai seguindo. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, corre um risco de ir para a chama do inferno. Porém, eu digo, qualquer um... Então, vejam que, quando fala agora de matar, a gente nunca chamou alguém, xingou alguém, nunca desejou uma coisa ruim para alguém. Essa forma de quebrar o mandamento. Outro mandamento, ele explicando do adultério, diz: olha, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. O que ele quer mostrar? Que não é só observância externa, é também de motivação, de pensamentos e também de palavras. Lembre, mas você pode dizer assim, os homens não sabem o que os outros estão pensando. Sim, mas Deus sabe. Tu me sondas e me conhece, sabe o meu deitar e o meu levantar, e de longe penetras no meu pensamento. Ainda não saíram a palavra da minha boca e o Senhor conhece todas. Então, nós seremos julgados por esse Deus vivo e verdadeiro, né? Então, nós devemos guardar a lei no coração, devemos guardar a lei nas obras e devemos guardar a lei nas palavras. Deixem de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando. E o que resultar em bênçãos para eles. Então, quando a gente vê isso, a gente diz: agora não, Senhor. Agora eu estou perdido. Mas esse jovem achava que estava salvo, né? Então, se a gente esquece um mandamento, se torna culpado de todos os mandamentos. Em quinto lugar, o diagnóstico de um homem distante de Deus. Ele precisa ser confrontado pela aplicação da lei de Deus em sua vida. Jesus levou ele para a lei, não, eu guardo. Aí Jesus abordou de uma maneira diferente. Vamos ver na prática se você guarda ou não. Vamos ver qual é o pecado desse rapaz. 21, leamos aí.
Ele disse que era certinho, né? 21, vamos ler? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Nós sabemos que ele fugiu, foi embora. Ele não queria a vida eterna, porque ele fugiu, né? Então vejam, Jesus, às vezes as pessoas não entendem o conceito, não mate, não roube. Então você conta uma história. Lembra quando Davi cometeu um pecado do adultério? Ele ficou 1 ano no crime. Aí o profeta veio e contou a seguinte história. Então o Senhor enviou o profeta Natã para contar essa história de Davi. 2 homens moravam numa cidade. Um deles era um homem rico e outro pobre. O rico era dono de rebanhos e ovelhas e gado. O pobre, porém, só possuía uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequena e criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele no mesmo copo. Era tratada com um tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante. Foi assim que o profeta veio para Davi e disse: olha, foi isso que aconteceu. O cara tinha um monte de ovelha, mas ele não quis matar dele e matou do homem que só tinha uma. Aí, olha o que Davi respondeu. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve morrer. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Aí o profeta veio e disse. Então Natã disse a Davi: você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então até ali ele era um homem legal. Quando Deus contou a história, ele disse: e agora o negócio pegou. Então, meus irmãos, às vezes a gente fala assim: não mate, não roube, a pessoa não entende. Mas quando conta uma história da vida dele, diz: olha, é nessa área aqui que você está falhando. Ele aí caiu, tomou consciência do erro, né? A gente tem de prestar atenção a isso. Fala da lei, tenta mostrar por história como o homem tem quebrado a lei do Senhor. Em sexto, diagnóstico de um homem distante de Deus. Ele necessita abandonar o pecado. Todo homem. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens. Os bens, gente, Deus não é contra a riqueza, não, mas ele era avarento. Ele tinha amor às coisas materiais, ao dinheiro. Ele tinha um ídolo, ele tinha um Deus. Então, quando ele confrontado, Jesus: vai, tire tudo que você tem e siga-me. Ele disse: assim não. Se uma pessoa quer seguir a Jesus, ela precisa abandonar o erro, seja que erro for. O pecado, irmãos, mata, mas o arrependimento livra da morte. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Arrependimento envolve abandono do caminho do erro para andar no caminho da verdade que conduz à vida. Vocês lembram do Zaqueu? Zaqueu era rico. Jesus não disse: venda tudo que tem. Mas quando chegou Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: olha, dou metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho furtado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Esse jovem não podia abandonar, porque ele estava preso. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria se desfazer do ídolo da idolatria. A confissão, então, e o abandono do pecado são indispensáveis para ser livre da morte. Sétimo, diagnóstico de um homem distante de Deus. Ele precisa crer em Jesus. Observe, diz assim no 21, vai
vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tem de crer em Jesus. Crê que Jesus pagou toda a sua dívida na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E não só eu creio que ele morreu por mim, mas agora que eu aceito, eu sigo, eu aceito os seus conselhos, as suas orientações, os seus mandamentos. Vem e segue-me. A pessoa passa a ser um aluno do Senhor Jesus. Mas aí, oitavo, ele não está disposto a abandonar os prazeres lícitos ou ilícitos e seguir a Jesus para ter um tesouro eterno. 21 e 22, leamos. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 22, forte. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Essa é a questão do homem natural. Eles até esboçam-se um desejo, mas quando Jesus pede para abandonar o erro, ele sair, aqui não dá. Né? Os valores terrenos prendem o indivíduo devido à sua alma só enxergar os prazeres transitórios. Ele está preso às coisas dessa vida, então ele não consegue buscar o reino de Deus e a sua justiça. As bênçãos dos céus são de cunho espiritual, mas vai se materializar no retorno de Cristo. Ora, eu vejo a cadeira, eu vejo as pessoas, eu vejo o imóvel, mas eu não vejo o novo céu e a nova terra. Então, quando você desafia a pessoa a deixar essas coisas que ele está vendo, para buscar umas coisas que ele não está vendo, diz, você é maluco. Como é que eu vou deixar de buscar a coisa que eu estou vendo e buscar uma coisa que eu não estou vendo? Não vou fazer isso, né? Ele está preso à sua visão. O justo viverá pela fé. O homem tem a doce ilusão que ele e seus valores terrenos vão durar para sempre. A Bíblia diz: tu és pó e ao pó voltarás, né? E aí então esse homem também pensa que esse homem ficará impedido então de entrar no reino dos céus. 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque rico não é questão de dinheiro. A riqueza aqui é uma pessoa que confia em qualquer coisa que não Deus. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Esse homem aqui, ele confia nos bens. Ele diz, por isso Jesus diz, olha, o homem que confia, o homem rico, os ricos não vão entrar no reino dos... Os que confiam na riqueza não poderão entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo, é um exagero, que também você sabe que um camelo não pode passar no fundo de uma agulha. Ele está mostrando que é impossível uma pessoa que confie em pai, em mãe, em bens, emprego, e não em Deus, que possa entrar no reino dos céus. A fé em Cristo, por exemplo, dividida, é ineficaz para ter acesso ao reino. Eu não posso confiar em Cristo e confiar em Maria, em José, em Pedro, no pastor, na igreja. Eu só posso confiar em Jesus. A fé em qualquer objeto que não seja no Senhor não pode salvar. Ele não pode ser salvo porque ele confia nos bens, ele confia nas riquezas dele. A fé salvadora, irmãos, é um dom de Deus que nos chega através da palavra do Senhor e do seu Espírito. A gente está disposto a abandonar tudo como Abraão, deixar a sua segurança para seguir ao Senhor. E finalizando, o diagnóstico de um homem distante de Deus, ele não pode ser salvo, mas Deus pode salvá-lo. 25.
Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Vamos ler o 26? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nós estávamos nessa condição, irmãos, impossível de ser salvos. E por que nós estamos aqui? Porque Deus mudou o nosso coração. Deus nos visitou. Deus operou um sinal maravilhoso em nós. O Espírito Santo, usando a palavra, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, usando a palavra, tirou o coração de pedra nosso e nos deu um coração de carne. O Espírito Santo, usando a palavra, nos habilitou a crer no Senhor Jesus. Então, todos nós éramos como este homem, totalmente sem esperança, mas Deus nos salvou. Ao homem é impossível, mas não para Deus. Assim são nossos parentes, amigos e vizinhos. Eles estão nessa condição, mas para Deus tudo é possível. Se você orar por ele, pedir a graça do Senhor Deus, Deus visita e tira o coração de pedra e modifica a vida dele. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé para cantar o último hino. É 130.